Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma matéria maravilhosa, missões e evangelismo. Missões e evangelismo, uma matéria tremenda, que nos desafia, que nos impacta, que nos move a cada dia, porque nós temos que entender que se estamos na terra ainda é porque Deus quer que você alcance alguém. Se estamos na terra ainda é porque Deus tem um propósito na tua vida. Então essa é a primeira parte da primeira aula dessa matéria maravilhosa, missões e evangelismo. Marcos capítulo 16 é o texto que nós vamos usar como base para toda essa matéria. Nós vamos observar a grande comissão do nosso mestre, a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, verso 15, e disse Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A grande comissão do nosso mestre, a grande ordenança do nosso mestre: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí depois vem Paulo e escreve aos irmãos de Roma, em Romanos capítulo 10, ele vai dizer, mas que diz, 10 verso 8, de Romanos: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, crerão naquele de quem não ouviram? Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Paulo nos dá aqui uma estrutura lógica. Como invocarão em quem não creram? Como crerão de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A importância de missões. Nosso grande mestre, nosso grande Senhor único, Salvador, caminho, a verdade e a vida, nos deu a grande comissão, e essa grande comissão do nosso mestre, ela é válida até os dias de hoje e válida para todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabendo que Ele é o único caminho, a única porta, a única vida, a única verdade. Você que foi alcançado pelo amor de Deus, a graça que chegou até você, você se torna instrumento de Deus para alcançar a outros. Cada um de nós tem a responsabilidade de falar a respeito de Cristo aos perdidos. Essa é uma ordenança, e não só para aquele que tem um chamado específico, mas para todo aquele que nele crê. Essa é uma ordenança do nosso Senhor. A humanidade precisa conhecer a sua condição de pecadores perdidos e o plano de Deus para a sua salvação. A humanidade precisa entender que em nenhum outro nome há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, Atos 4, 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que é evangelismo? Certamente você já ouviu falar essa expressão evangelismo. Cada um de nós fomos alcançados pela graça de Deus através dessa magnífica obra. Evangelismo é o emprego da palavra de Deus por todos os cristãos, com um sincero desejo no coração de ganhar almas para Cristo em todos os lugares e em todo o tempo e por todos os meios,
Cada cristão autêntico tem o privilégio de evangelizar. Todos os crentes estão autorizados e nomeados para essa nobre tarefa. Em suma, evangelizar é pregar a palavra, é pregar o evangelho, como esse próprio texto base da nossa matéria, Marcos capítulo 16, verso 15. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não só pregar, mas também Jesus mesmo compara isso a uma pesca maravilhosa. Nós vamos falar isso em uma das próximas aulas. Mateus capítulo 4, verso 19. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. A obra da evangelização é procurar os perdidos. Jesus veio para todo aquele que tinha se perdido. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 11, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Lucas capítulo 15 é o capítulo das parábolas das coisas perdidas. A mulher que perdeu uma dracma, o pastor que perdeu uma ovelha e o pai com o filho pródigo, né? Então, na verdade, a obra da evangelização é a missão de buscar aquilo que havia perdido, ou livrar da morte. Próprio Salomão declara em Provérbios capítulo 24, verso 11. Provérbios 24, 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Evangelismo é cuidar das almas, é cuidar das vidas. O salmista declara no Salmo 142, verso 2, Salmo de Davi: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Verso 4, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Então a evangelização é cuidar de vidas, é cuidar de almas. Então, em primeiro lugar, o ganhador de almas, ele precisa ter uma experiência de salvação. Ele precisa primeiro ser alcançado por Deus, alcançado por essa graça. Carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, nos diz: por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se o crente não tem convicção plena de sua própria salvação, como que ele poderá convencer os outros? Primeiro ele tem que ser alcançado, primeiro ele tem que ter a convicção, primeiro ele tem que ter a experiência com o Senhor. Agora, por que e quando devemos evangelizar? Todo ser humano, toda descendência de Adão, porque um pecou, todos pecaram, toda descendência de Adão precisa de um Salvador, carece de um Salvador. Uma vez que Adão pecou, toda raça, toda espécie humana é pecadora, é falha, tem a semente adâmica, né? Olha só, Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus. Destituídos, ou seja, fora estão da glória de Deus. O homem ficou impossibilitado de permanecer na presença do Criador. Com a entrada do pecado no mundo, Satanás tornou-se o Deus deste século e o príncipe deste mundo. O pecador está preso pelos laços do diabo e dominado e entregue a toda sorte de iniquidades, pecados e transgressões. Portanto, necessita urgentemente de um Salvador. Você agora é portador dessa mensagem preciosa, você agora é portador dessa mensagem que propicia remissão e regeneração ao mais vil pecador. O homem só poderá crer depois de ouvir a palavra de Deus, como nós acabamos de ler em Romanos capítulo 10. Vamos voltar lá, Romanos capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías lhes diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas para alguém ouvir, alguém tem que pregar. Enquanto não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e sangue e veio a esse mundo. Foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia venceu o último inimigo, que é a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Vamos ver o diálogo de Jesus com Nicodemos, um lindo diálogo que nos tira muitas dúvidas acerca dessa questão de novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos direto para o verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve. Alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós observamos aqui Jesus trazendo a essência de missões, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, não para condenar, mas para salvar, para resgatar. Porém, quando ouve a palavra, adquire fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, mas só pode ouvir se alguém pregar. Essa é a comunicação da salvação. Essa é a comunicação que vai gerar salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 nos diz, porque pela graça,
não é por mérito, não é pelo que você faz, mas é a graça. Graça é favor imerecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, não só a salvação, mas muitas outras bênçãos celestiais. Ele te escolheu para ser propagador da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Voltando para Marcos capítulo 16, verso 17, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes são os sinais que seguem àqueles que creem. Temos que pregar com evidências, temos que pregar com sinais. Recebemos uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados pelo Senhor e fomos separados para a nobre e suprema tarefa de evangelização. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Mateus capítulo 4, verso 21, nos diz, 4, 21 de Mateus: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando a rede, e os chamou. Assim como ele chamou a esses pescadores, ele continua chamando homens e mulheres que o aceitaram para propagar a mensagem do reino. Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. A grande comissão ela é repetida 5 vezes em todos os 4 evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Olha só, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, Mateus 28, 18 a 20 nos diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome, 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então essa grande comissão ela foi dada não só nos 4 evangelhos, mas também no livro de Atos, que é o verdadeiro alvo do Novo Testamento, o verdadeiro alvo do propósito de vida. O ide de Jesus é mais do que uma ordem, é uma obrigação. Paulo entendeu isso. 1 de Coríntios, capítulo 9, 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 16, Paulo nos diz assim:
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso não significa que você vai ser forçado ou constrangido a pregar o evangelho, mas que foi convidado pelo Senhor a fazê-lo e deve fazê-lo com dedicação, deve fazer com prazer e gratidão, dando seu próprio testemunho de fé ao mundo. A sua vida servirá de testemunho. Em terceiro lugar, Deus nos concedeu o privilégio de participarmos da sua obra, de participarmos da sua conquista, da sua missão, da sua grande comissão. O anjo disse a Cornélio que mandasse buscar a Pedro para que viesse e pregasse o evangelho a ele, que já era temente a Deus, que já fazia esmolas e orações continuamente, mas que ainda não conhecia o plano de salvação e ainda não conhecia ao Senhor Jesus Cristo. Veja só, Atos capítulo 10, de 1 a 6, nos diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ele te dirá. Peraí, o anjo já estava falando com Cornélio, mas anjo algum tem o direito de pregar o evangelho. Anjo algum tem o direito de anunciar a Cristo. O Senhor permitiu e chamou e comissionou os homens. Os anjos não podem pregar devido à sua condição de seres espirituais. Os anjos têm plena condição de realizar essa obra, mas não foi-lhe dado essa comissão. A proclamação do evangelho é um privilégio que Deus concedeu aos homens com o fim de se adquirir galardões, com o fim de se adquirir paga, recompensas. A salvação, ela é uma dádiva que o Senhor concedeu aos homens, mas o galardão, ela é a recompensa que o crente vai obter mediante a sua atividade na obra de Deus. E em quarto lugar, o tempo de Deus é agora, é já. Atos capítulo 17, verso 30 nos diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, por que agora? Porque agora estamos vivos, a gente não tem garantia do que vai ser o dia do amanhã. Não sabemos quando nós seremos chamados, né? Quando vai chamar nossa senha lá. Nós não sabemos quando seremos recolhidos pelo Senhor. Então, enquanto temos tempo, temos que fazer o bem e anunciar. Devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Evangelho de João, capítulo 9, verso 4. Evangelho de João 9, 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Hoje, em nosso país, temos a plena liberdade para pregarmos o evangelho em todos os lugares. Entretanto, temos visto muitos e muitos países que essa liberdade já está sendo restringida
e outros totalmente caçada, onde muitos estão se tornando impossibilitados de pregar o evangelho livremente. Devemos evangelizar todos os dias, aproveitando todas as oportunidades, sabendo que os dias são maus e remindo o tempo. A Bíblia recomenda que nós preguemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Esse foi o conselho de Paulo, a quem ele tinha como um amado filho Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, a epístola que ele sabia que já iria ser executado, que o tempo da sua execução estava chegando. Então, na verdade, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Não chegamos já nesse tempo? Pessoas que defendem doutrinas para o pecado, pessoas que defendem doutrinas para a iniquidade, comichão nos ouvidos, que se tornaram doutores das suas próprias concupiscências. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que propagar a mensagem do Evangelho a tempo e fora de tempo. Veja só, doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Onde devemos evangelizar? Onde temos oportunidade, ou seja, nós devemos evangelizar nos cultos, nos lares, nos trabalhos, nos hospitais, asilos, orfanatos, em todos os lugares. Nem todos os lugares nós vamos poder fazer culto, fazer pregação, mas ganhar almas individualmente, sim, em todos os lugares nós podemos. Nos cultos, por exemplo, após a pregação, o apelo. Os ganhadores de almas deverão estar atentos para levar aos ouvintes uma palavra amiga e uma palavra sincera. Existem pessoas que, mesmo sendo convencidas pelo Espírito Santo, precisam de uma ajuda, um empurrãozinho para fazer a sua decisão. Muitos têm dúvidas, temores e diversas dificuldades, conflitos internos. E a grande mentira que Satanás coloca na mente da pessoa é: não, eu não estou preparado ainda para tomar essa decisão. Não, eu não estou preparada ainda para aceitar a Jesus. Porque muitas pessoas acham que são elas que vão largar o vício, são elas que vão largar o pecado, são elas que têm que se preparar. Não é por mérito humano. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, nessas horas, uma palavra de encorajamento é decisiva, é necessária, é importante. Devemos evangelizar nos lares. Jesus disse que o campo é o mundo e o mundo começa na nossa casa, à nossa porta, o nosso próprio lar. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, Marcos 5, 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O endemoniado gadareno queria seguir Jesus, queria ser um discípulo de Jesus lado a lado, mas Jesus disse: não, volta para a tua casa e sirva a tua vida de testemunho. Os crentes da igreja primitiva, eles evangelizavam de casa em casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 20, nos diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Publicamente e pelas casas. Muitas igrejas que hoje são grandes começaram em casas particulares, numa garagem, como Torre Forte, começou na minha garagem, como Torre Forte, iniciou como um culto no lar, pontos de pregação, e tantas igrejas hoje que iniciaram dentro da casa, vida a vida, pessoa a pessoa. Onde devemos evangelizar? No serviço, no trabalho. Jesus chamou seus discípulos e quando eles estavam ocupados em seus trabalhos habituais. Olha só,
Marcos capítulo 1, verso 16 a 19, 16 nos diz: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Jesus chamou no emprego, no serviço, no trabalho. Mateus capítulo 9, versículo 9. Evangelho segundo Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Interessante que de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca chamou quem estava parado. Todos que Deus chamou sempre estavam trabalhando. Nem sempre é possível evangelizar no trabalho, mas a mensagem que fala mais forte ao coração do ímpio é a própria vida de quem prega. A tua vida servirá de testemunho. Então, um bom testemunho constitui-se de uma poderosa mensagem do Evangelho. Onde devemos evangelizar? Nos hospitais, no presídio, na Fundação Casa, nos orfanatos, nas penitenciárias e outras instituições. A primeira providência é procurar obter autorização para realizar o trabalho que se pretende fazer. Há pessoas que, em boas condições de saúde ou em plena liberdade na vida, jamais parariam para dar ouvidos ao Evangelho. E Deus permite colocá-las confinadas num ambiente, num local, e nessas circunstâncias, elas são obrigadas a ouvir e costumam ouvir de boa mente e refletir. O próprio Senhor disse que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa. Porque ali onde há luto se vê o fim de todas as coisas, ali onde há luto se vê a fragilidade da vida e se vê, na verdade, a realidade da morte. E ali então se reflete onde vamos passar a eternidade. Nunca discuta pontos doutrinários ou religião quando você está pregando o Evangelho em hospital, em asilo, em orfanato, fundação casa, penitenciária ou qualquer outra instituição. Lembre-se, seu objetivo é anunciar a Cristo, propagar as boas novas do Evangelho. Enfim, onde devemos pregar? Em todos os lugares. O convite da salvação destina-se a todas as pessoas e em todos os lugares, independentemente de cor, credo, raça, cultura ou posição social. O Senhor quer que a sua mensagem, que as boas novas do Evangelho atinja toda criatura, todas as nações, todo o mundo e aldeias. Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A importância de estarmos continuamente rogando que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara a todo lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele amou o mundo e ele quer homens de toda tribo, raça, língua, povo e nação. É o que João registrou em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não só João registrou isso no Apocalipse, mas
Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. A vontade de Deus é que todos venham se arrepender. A vontade de Deus é que todos venham a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Alguns requisitos necessários para a evangelização. Em primeiro lugar, o ganhador de almas precisa ter a experiência de salvação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se a pessoa não tem convicção plena de salvação, como que ela poderá convencer alguém? Então, primeiro ela tem que ter convicção plena de salvação. Ler e estudar a Bíblia diariamente. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura de Isaías, anunciou ao etíope o evangelho. Que coisa tremenda, né? Porque ele conhecia. E olha que eles não tinham o Novo Testamento. Então é preciso que os crentes que desejam ganhar almas para Cristo estudem sistematicamente, metodicamente e perseverantemente a Bíblia. Aquele que começa a estudar nunca termina, porque é inesgotável a palavra de Deus. Aquilo que a eloquência, o argumento e a persuasão humana não pode fazer, a palavra de Deus o faz quando ela é apresentada sob a unção do Espírito. Segundo requisito necessário, ter um ardente amor pelas almas perdidas. O evangelismo na igreja primitiva ele era caracterizado pelo esforço constante dos crentes no cumprimento do Ide de Jesus. Nem as proibições, nem as prisões, nem as torturas, nem as ameaças de morte puderam deter aqueles irmãos que, inflamados pelo poder de Deus e pelo amor às almas perdidas, em nada tiveram suas vidas por preciosa, contanto que pudessem cumprir com alegria a sublime missão que lhes fora dada pelo nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 18. Atos 4, 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 5, 17 a 20. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha só, verso 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: não importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Eles não se intimidaram, eles continuaram pregando a palavra do Senhor. Visto e ouvido, não podemos deixar de falar.
Se quisermos lograr êxito no evangelismo e missões nos nossos dias, a exemplo dos nossos irmãos no início do cristianismo, devemos pedir ao Senhor que nos encha o coração de amor pelos perdidos. Assim, se expressou um grande servo de Deus chamado David Brainerd. Não me importava onde ou como vivia, nem as experiências duras que passava, se isto me levava a ganhar almas para Cristo. Enquanto dormia, era este o meu sonho, e quando acordava, meu primeiro pensamento nesse grande trabalho estava. Sem dúvida alguma, a força que move o evangelismo é a compaixão pelo próximo. Sem ela, o evangelista se torna frio, rotineiro e secularizado. Terceiro requisito: ter uma vida santa e separada para Deus. Salmista, no Salmo 51, salmista Davi, versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Muitos crentes trabalham a toda força e não há frutos. E qual a razão? O pecado, a iniquidade, a transgressão é um impedimento à conversão de pecadores. Se estivermos em pecado, se não estivermos em comunhão com Deus, se estivermos nos descuidando da leitura da Bíblia ou da vida de oração, fatalmente teremos o coração de pedra e nosso trabalho não frutificará. Outro requisito é aprender com o Mestre. Aprender com o Mestre. Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana. Depois você pode ler esse capítulo inteiro. João, capítulo 4. Você vai ver passo a passo o nosso amoroso Senhor e Salvador evangelizando uma mulher samaritana que os judeus não tinham muito amor, né, para com os samaritanos. Veja só, Jesus aproveitou a oportunidade, embora estivesse cansado. João capítulo 4, verso 1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Quase meio-dia, né? Quase meio-dia. E humanamente ele estava cansado. Mas embora cansado e faminto, veja verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, porque ele estava com fome. Ele aproveitou a oportunidade, aproveitou a situação e pregou o evangelho. Ele teve o amor e o espírito de sacrifício, tudo por uma alma perdida. Ele esperou o momento de estar a sós com essa mulher, porque senão os discípulos iriam impedir. Senhor, não fale com ela é samaritana. Então ele esperou, ele enviou os discípulos a ir comprar comida na cidade, ficou a sós com essa mulher para poder tocar no fundo do poço. Ele não se importou com os preceitos raciais, sociais ou religiosos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele não se importou com os preconceitos raciais. Deixa o seu dedo aí em João 4 e vamos lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 13 a 19. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A ordem de Jesus. Nós observamos aqui, ele não se importou com os preconceitos raciais, sociais e religiosos. Ele entrou logo no assunto da necessidade dessa mulher. Veja só, João 4,7. Veio uma mulher de Samaria tirar-lhe água e disse-lhe, dá-me de beber. Agora verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ele muda o diálogo para um diálogo espiritual para tocar na sede, saciar a sede. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus fez a mulher samaritana entender que ela era uma pecadora. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá, para ela reconhecer o pecado. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ele faz ela reconhecer o pecado, mas ele não atacou seus defeitos e nem a condenou. Ele mostrou compaixão e interesse na vida dessa mulher. E é interessante que ele toca em 2 assuntos importantíssimos que não vemos ele tocando isso com seus discípulos. Adoração e missões que ele comissionou seus discípulos. Mas veja só, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aqui nós vemos que para ser testemunha, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa, ser PhD, ter um profundo conhecimento. Ela teve um encontro e já se tornou anunciadora. Ela teve um relacionamento, um encontro, e desse encontro ela já sai propagando. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então seus discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna,
para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. A ordem de Jesus à igreja é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A grande comissão nos aponta para isso. Mas para que possamos atingir com excelência essa ordenança, temos que ser cheio do Espírito Santo. Quinto requisito: se encher do Espírito Santo. Cumprir a grande comissão está intimamente ligado a essa afirmação. Mateus capítulo 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa promessa foi cumprida na pessoa do Espírito Santo de Deus. A presença de Jesus com os discípulos foi trocada pela onipresença do Espírito Santo de Deus, que está em toda parte. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Jesus nos diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não tem como sair se não tiver preparado. Não tem como sair se não tiver revestido. Não tem como cumprir a grande comissão se não tiver na virtude do Espírito Santo. Por isso que em Atos 1:8 Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu recebo a virtude do Espírito para ser testemunha. O apóstolo Pedro, fraco e tímido antes de Pentecostes, torna-se uma coluna após o revestimento e poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que capacita cada crente e dá direção para a obra de evangelização. Como discípulo de Jesus e pregador do Evangelho, você precisa estar plenamente convicto que fora de Jesus Cristo não há esperança, nem remédio, nem solução para as almas, e os crentes têm esse poder. Deixar de partilhá-lo é contribuir para que as almas se percam. Como ouvirão se não há quem pregue? Para podermos evangelizar apaixonadamente, precisamos ter a capacidade de ver as multidões como que através dos olhos de Jesus, como ovelhas sem pastor, desgarradas, errantes e sofredoras. Se assim não for, nosso trabalho de evangelização se tornará frio, rotineiro e secularizado, pecando por excesso de organização por um lado e por outro lado pela falta de amor e da unção do Espírito Santo. Deus nos deu esse ministério de reconciliação e também colocou em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cada um de nós tem esse ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus, para reconciliarmos o mundo com Deus através de Cristo Jesus. Então temos que lembrar que a evangelização não frutifica pela eficácia de programação humana alguma.
nem pelos recursos da técnica de promoção, e que podemos falar até esgotar o fôlego de nosso aparelho de fonação, podemos escrever até que não haja mais papel e tinta para se escrever, mas se a obra não vier por força do Espírito Santo de Deus, será como um metal que soa e voltará todo esforço vazio e infrutífero. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando surgem tantas teorias, ideologias e tantas correntes, as mais variadas, uma verdadeira confusão de doutrinas sobre salvação, havemos de voltar a essas estacas basilares do Evangelho de Jesus Cristo e de nos lembrar de que só pelo poder do Espírito Santo podemos anunciar esse Evangelho. Ninguém converte ninguém. Ninguém faz germinar a fé. Ninguém convence o próximo do pecado. Ninguém tem palavra capaz de comunicar a mensagem do Evangelho de maneira a ser penetrante no coração do incrédulo. Tudo isso vem do Espírito Santo de Deus. Não existe evangelismo eficaz que não seja um evangelismo com base no poder indispensável do Espírito Santo de Deus. Nós vamos para o intervalo e depois do intervalo nós vamos continuar essa matéria, missões e evangelismo. Não perca essas aulas no nome de Jesus.